Oi, meninos, tudo bem? No último bimestre a gente viu sobre a pré-história, né? E na última aula a gente já entrou na história antiga, né? A gente viu um pouco sobre as civilizações hidráulicas e da importância que os rios tiveram para a construção das civilizações. Para estudar a história do Antigo Egito, os historiadores vão dividir a história desse império em três partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império vai ser o período onde vai ter a formação da sociedade egípcia como a gente enxerga hoje quando a gente pensa na civilização do Antigo Egito. Então, é quando a gente tem a criação das pirâmides, o fortalecimento dos faraós. É quando surge também a classe dos escribas, que fazem os hieroglifos. Então, quando a gente pensa na história do Antigo Egito, a gente tem em mente muitas vezes o começo da formação aí do Antigo Império, quando eles fazem as pirâmides, os faraós se fortalecem, mas não é durante toda a história aqui desse período do Antigo Império que a gente tem esse poder tão forte dos faraós. Em um determinado momento, o poder dos faraós vai diminuindo. Como que isso vai acontecer? A gente tem os faraós, que são os grandes governantes, e a gente tem alguns governantes regionais que são chamados de nomarcas. Esses nomarcas, eles vão começar a desafiar a supremacia do faraó. E aí a gente junta esse desafio do poder do faraó com algumas secas muito extremas que vão acontecer no Rio Nilo no final do período do Antigo Império, e aí a gente tem um processo de transformação social no Antigo Egito. Por conta dessa crise, né, que a gente teve, o poder do faraó vai diminuindo cada vez mais. E os governantes locais, que eram esses nomarcas, eles vão começar a competir entre eles pelo controle territorial e pelo poder político. No meio desses conflitos, o Egito vai acabar até se dividindo, né? Então o faraó perde aí todo o poder e toda a centralização do poder. Chega-se até um momento onde a capital do Egito vai lá para Tebas e os governantes de Tebas vão estar lá disputando o poder com os governantes de uma outra região do Egito. Um pouco mais para frente, a gente vai ter um faraó que é chamado de Mentuhotep II. Esse faraó ele vai conseguir derrotar as forças de uma região que estava se rebelando contra Tebas. Ele vai conseguir reunir o Egito novamente, vai unificar o Egito novamente e vai colocar a capital, né, desse Império Egípcio em Tebas. Quando a gente tem essa unificação, a gente entra numa segunda fase da história do Egito, que é o Império Médio. No Império Médio, então, a gente tem a volta do poder desses grandes faraós. E esses grandes faraós vão conseguir retomar a prosperidade, a estabilidade que antes tinha no Egito. Então, eles vão estimular aí a arte, a literatura, as grandes construções. É até um momento onde os faraós vão retomar o costume de erigir as pirâmides, né? Então a gente tem essa retomada do poder dos faraós e a retomada da construção das pirâmides nesse momento do Médio Império. O que acontece que vai marcar aí a transição do Médio Império para o Novo Império? A gente tem nesse momento uma série de povos que vão tentar invadir o Egito. Um desses povos vão ser os Hicsos, né, que eles vão até imitar um modelo de governo egípcio, vão se apresentar como faraós e vão de fato conseguir invadir e governar o Egito por um período. Nesse momento, a gente tem alguns faraós que vão aparecer e que vão fazer campanhas para expulsar os estrangeiros do Egito, os invasores do Egito. Então, a gente tem batalhas contra os núbios, contra os ixos, para conseguir retomar o poder do Egito para os egípcios. Quando um desses faraós consegue dominar, né, os estrangeiros e consegue até mais do que isso, consegue expandir as fronteiras do Antigo Egito, de uma forma que ele consegue até controlar uma parte grande do Oriente, aí a gente entra no período do Novo Império.
O período do Novo Império, a gente tem uma grande prosperidade do Egito. Então, a gente tem o ápice da expansão dessa civilização, o ápice das conquistas do Egito. Essa prosperidade do Egito vai acabar de fato quando a gente tem a invasão dos macedônios no Egito. A gente tem então Alexandre o Grande, que em 332 vai invadir a região do Egito. Mas como que os macedônios vão governar o Egito quando eles invadem a região? O Alexandre o Grande, o que ele fazia? Ele casava membros de classes privilegiadas do seu exército com mulheres que também eram de classe privilegiadas dos povos que ele conquistava, como aconteceu no Egito. E ele deixava as pessoas da região conquistada viverem de uma forma semelhante como elas viviam antes da conquista. Então, mesmo que os macedônios tenham conquistado o Egito, isso não significou realmente o fim dessa civilização. Depois que Alexandre o Grande morre, um dos seus generais, que era o Ptolomeu, ele vai governar o Egito. E o Egito vai continuar aí prosperando sob o controle dos macedônios por um período. A última queda, né, a gente pode falar assim, dessa civilização egípcia, vai acontecer com a invasão dos romanos. A gente vai ver essa invasão dos romanos um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar do Império Romano. Mas, em um determinado momento, né, em mais ou menos no ano 30 a.C., o imperador, né, chamado Otaviano, ele vai derrotar a faraó Cleópatra e ele vai dominar o Antigo Egito. E os romanos vão acabar, né, desestruturando toda a forma de governança que a gente tinha no Antigo Império do Egito. Então, quando a gente estuda essa antiguidade, a gente vê até esse período onde teve a invasão dos romanos no Egito, tá bom? Sobre os acontecimentos que a gente teve nessa linha do tempo do Antigo Egito, eu não vou adentrar muito mais. Agora a gente vai passar para a divisão social que tinha no Antigo Egito. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa divisão, para a gente pensar então na divisão social desse Antigo Egito, a gente tem que ter em mente que a sociedade do Egito Antigo era uma sociedade extremamente desigual. A gente tinha então uma pequena parcela da população levando uma vida muito confortável e uma grande parcela da população que vivia lá em miséria. Os mais privilegiados que a gente tem nessa pirâmide social do Antigo Egito é o faraó, né? O faraó, que era o grande governante, era considerado como um deus. Abaixo desse faraó, a gente tinha a família dele. Depois, a gente tinha a classe dos aristocratas, que eram os sacerdotes e os altos funcionários que auxiliavam o faraó a governar, a arrecadar os impostos, a controlar as terras e o trabalho dos camponeses e dos escravos. Depois desses aristocratas, a gente tinha os escribas, né, que eram os especialistas em ler, em escrever, em calcular, cobrar realmente os impostos, produzir os textos. Como eles tinham esse controle, não só do que era escrito sobre os faraós, mas também da administração e da captação de impostos, eles eram pessoas que tinham muito prestígio na sociedade do Egito. Já na base da sociedade egípcia, a gente estava as pessoas, né? A gente tem as pessoas que trabalhavam de fato, né? A gente tem as pessoas que produziam a comida, que produziam os objetos do dia a dia, as artes. Então, a gente tem aqui os camponeses, os artesãos e os escravos. Os camponeses, que eram chamados também de felas, eles compunham a maior parte da população do Egito. Eram pessoas que, em geral, viviam, né, em muita miséria. Cultivavam as terras, né, dos faraós e pagavam os impostos que faziam com que o reino sobrevivesse. Já os artesãos, eles trabalhavam lá nas aldeias e nas oficinas também dos templos e dos palácios. A gente tinha artesãos que eram especializados em uma série de trabalhos, né? Desde fazer cerâmicas até fazer peças de joalheria, né? Que a gente tem muitas joias que os nobres do Egito utilizavam. Por fim, a gente tem aí os escravos, que eram um grupo reduzido no Egito. Eram pessoas que eram obtidas por meio das guerras ou que eram comprados no exterior. E, normalmente, eles trabalhavam como agricultores, artesãos, também na construção das pirâmides. Quando a gente tem a expansão
do Império do Egito, lá no período do Médio para o Novo Império, a gente tem também o aumento do número de escravos, porque como o Egito se envolveu em mais guerras e conquistou mais lugares, eles conseguiam então escravos por meio dessas conquistas. Para conseguir enxergar, né, como essas camadas sociais se diferenciavam na sociedade egípcia, a gente pode pensar também, né, fazendo um paralelo com a sociedade atual. A gente consegue saber se uma pessoa era um faraó ou um membro da aristocracia, olhando as roupas, as joias, as funções sociais que elas tinham naquele período. Um outro ponto importante para a gente estudar aqui sobre o Antigo Egito é a relação dessa sociedade com a morte. E isso é tão importante porque os egípcios eles acreditavam que depois da sua morte tinha uma outra vida, uma vida diferente daquela que eles estavam vivendo e eles deveriam estar preparados para ela. Então, a gente tem vários aspectos da vida dos egípcios que mostram um preparo para a vida além, né, para essa morte. Então, a gente tinha das joias até as construções como as pirâmides, tendo uma relação com a morte. As pirâmides, inclusive, serviam como sarcófagos, né, para enterrar os faraós. E aqui nessa questão da morte, dos enterros dos faraós, a gente tem mais um ponto onde a gente pode enxergar a desigualdade que existia no Antigo Egito. Por exemplo, né, os mais pobres não tinham direito a ser enterrados, e os mais privilegiados, como os faraós, construíam, né, verdadeiros monumentos para enterrar a eles e para enterrar a sua família quando eles morressem. Um outro exemplo da preocupação que os egípcios tinham com a morte é a técnica da mumificação, né? Que era para preservar ao máximo o corpo daquela pessoa que morreu. Como que eles faziam esse processo de mumificação? Depois de retirar os órgãos internos, eles embalsamavam o corpo com uma série de substâncias que permitia, né, que o corpo durasse mais tempo depois de ter morrido. Então a gente tinha um clima no Egito que era um clima que era propício também à conservação da matéria, porque era um clima muito seco. E por conta disso, mesmo depois de 2000 anos, né, da morte de algumas pessoas, a gente ainda consegue ver detalhes nos rostos dos faraós que foram mumificados, por exemplo. Agora, sobre a religião dos egípcios, eles eram politeístas. E o que significa ser politeísta? Os egípcios eles acreditavam em vários deuses. Poli, então, significa vários e teísta são coisas relacionadas a deuses. E esses deuses que os egípcios acreditavam, normalmente eles eram ligados a fenômenos da natureza, né? Tinham, então, deuses representando o sol, deuses representando a lua, tinham vários fenômenos que eram representados por esses deuses. Na adoração, né, a esses deuses, os egípcios eles faziam aí uma série de sacrifícios e rituais. Eles faziam isso para garantir que essas forças naturais, esses deuses, né, fizessem com que a sociedade continuasse funcionando. Para concluir aqui, né, vamos retomar rapidinho o que foi essa civilização do Antigo Egito, né, que foi uma das maiores civilizações que a gente teve na Antiguidade. Lembrando, né, que o Egito está dentro do espaço que a gente conhece, né, como Crescente Fértil, que é uma série de rios onde as civilizações da Antiguidade acabaram se constituindo, e foi também, né, uma sociedade hidráulica. Então, os egípcios se formaram onde se formaram por conta do rio Nilo e utilizaram o Nilo para construir essa civilização que se tornou uma civilização tão grande. Nas próximas aulas a gente vai continuar a ver essas civilizações da antiguidade e eu peço para qualquer dúvida vocês tirarem comigo por mensagem, tá bom? Até a próxima aula.